Bom, hoje estou com a doutora Joana Barreto Jones, que é médica sanitarista e coordenadora da vigilância epidemiológica de Mococa, né? Trabalho assíduo, árduo, está trabalhando diuturnamente e cedeu um espaço aqui para dar uma entrevista para a gente. Seja bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Bom, vamos falar das vacinas, claro, né? Que é o assunto do dia. Doutora, qual a vacina que veio para Mococa? Por enquanto, chegou a Coronavac, que é aquela vacina fabricada pelo Butantan. Então, a vacina que a gente usou até agora é a do Butantan. Hoje vai chegar aquela da AstraZeneca, que é conhecida como a vacina de Oxford. A gente vai começar a usar a partir de amanhã. Bom, então, hoje. Quantas Coronavac vieram? 1.120 doses. Quantas virão do Oxford? 840. 840. Você usou todas as vacinas, né? O que manda o protocolo? Você usou todas? Usou metade, vai usar metade? E essas que vão chegar também? Nós usamos todas as doses que chegaram. Quer dizer, usamos não. Estamos usando. Né? A gente não usou todas, mas já usamos. Da Coronavac, a gente já usou mais da metade, que chegou, já são doses aplicadas. Porque foi a orientação do documento técnico, que é o que nós estamos seguindo para fazer essa campanha. Mas não tem perigo de usar todas e não chegar mais, por exemplo? A gente está confiando, é o compromisso do Estado de mandar para a gente fazer a segunda dose. Né? Que no caso da Coronavac, a gente está marcando para 3 semanas, né? Mas pode ser feito em até 4 semanas. Então, quando chegar... eles estão prometendo... Porque se não der a segunda dose... Tem um compromisso do Estado de que isso vai ser enviado para a gente. Ainda não está aqui, mas não é interesse fazer estoque no município. A gente está no momento de pandemia, então chega as vacinas, a gente tem que usar para vacinar o mais rápido possível, dentro da nossa capacidade técnica, o maior número de pessoas em situação de risco, né? Bom, agora a pergunta. Bom, as redes sociais estão tendo muito questionamento. Eu mesmo coloquei, mas não só me referindo a Mococa, me referindo a tudo, dos critérios, do que está acontecendo. Quais foram os critérios que vocês usaram aqui em Mococa? Porque eu entrevistei lá em Arceburgo, o prefeito, a coordenadora também. Ele lá teve um critério, por exemplo, lá foram 50 vacinas, tinha que fazer um pouco no lar dos velhinhos, um pouco que realmente trabalhavam na frente, eles tiveram que optar. E aqui em Mococa, qual foi o critério? A gente tinha que fazer assim, na primeira fase a gente tem que fazer todos os profissionais de saúde, tá? Só que o quantitativo não veio suficiente para isso. Quantos profissionais dizem que é 3 mil? Precisaria mais de 3 mil. A gente não vacinou 3 mil para gripe. Então, mas eles estão prevendo um pouco mais de 3 mil, porque os municípios receberam 1/3 do que seria necessário para todos os profissionais de saúde. No caso do estado de São Paulo, Minas, acredito que seja diferente. Então, a gente recebeu mais ou menos 1/3. Quando é a vacina da gripe, a gente não atingia as metas, porque... a adesão a essa vacina está sendo maior do que a gente tinha, ainda bem, né? A gente precisa. Então, está tendo muita procura, pouquíssima recusa dessa vacina. E o que a gente fez? Vamos escolher qual que é a nossa linha de frente, assim, principal dentro do município. São os centros do Covid, a UTI Covid, as enfermarias do hospital onde atende Covid, a UPA, né? SAMU. E o SAMU. Então, essas são as linhas de frente que estão diretamente atendendo esses pacientes. Esses grupos foram contemplados, lógico, já foram todos eles vacinados. A gente terminou a UPA e o SAMU ontem. Só que veio um quantitativo maior e todos os profissionais de saúde estão incluídos nessa primeira fase. O que nós optamos como opção de gestão? Para facilitar aquele momento de aplicação onde está chegando um quantitativo e tem uma demanda muito grande de vacinas a serem feitas. A gente escolheu vacinar as instituições onde estão locadas essas pessoas da linha de frente. Então, por exemplo, Santa Casa, a opção foi, vamos vacinar toda a Santa Casa. Inclusive administrativo, tudo? Inclusive administrativo, então tem faxina, copa... Não, faxina tudo certo, né? Porque está mexendo diretamente. Mas o administrativo também, porque ele circula naquele ambiente, ele entra e sai do hospital. E quando a gente fica sem um administrativo que lida com o enfrentamento da pandemia, né? Enfrentamento da pandemia diretamente, é muito difícil para lidar. Então, a hora que a gente não tem aquele profissional, ele faz muita falta no enfrentamento. Então, toda a equipe da Santa Casa
está envolvida no enfrentamento da pandemia, mesmo que não seja o atendimento direto ao paciente. Mesma coisa, as unidades básicas e a UPA. A gente vacinou também administrativo da UPA, porque está envolvido no enfrentamento à pandemia. Às vezes, circula naquele ambiente, então tem essa situação de risco também. E também porque estava garantido para esses grupos, né? Então, o médico, eu não posso nunca deixar faltar vacina para o médico, ou técnico, ou enfermeiro, que está no centro de atendimento ao Covid, ou que está na UTI Covid, né? Então, aí no centro de saúde e nos NAIs, ESFs e no PPA, foi o mesmo critério. Vacinou então, a todo gente mundo. vacinou quem trabalha nesses locais. Tem pessoas que atendem o paciente diretamente, que é o caso das vacinadoras, que é o primeiro grupo prioridade, são as equipes envolvidas na vacinação. E é o caso nosso lá, da vigilância, por exemplo, que pega todos os resultados de exame da cidade. A gente pede para as pessoas da família buscarem os exames, mas muitas vezes o paciente não tem quem, o próprio paciente vai buscar. Então tem uma circulação de pacientes lá muito grande. Então a gente vacinou todos. Então alguns dentistas, por exemplo, já entraram porque trabalham nessas unidades. Mas não todos os dentistas. Aí e médicos, todos os médicos? Mesmo os que não trabalham na linha de frente, todos foram vacinados? Todos os médicos do corpo clínico já foram vacinados e todos os médicos que estão envolvidos nessas unidades que eu falei. Então, médicos que estão na UPA, médicos que estão nas unidades básicas de saúde, certo. Todas. Enfermeiros também? Enfermeiros e técnicos de enfermagem, quer dizer, essa é a linha de frente. Pessoal da limpeza principalmente, né? O pessoal da limpeza tem que se vacinar também, porque entra e higieniza aquele ambiente. Então, tem um monte de pessoas envolvidas no enfrentamento à pandemia, muitas diretamente com o atendimento do paciente e outras envolvidas lá com a papelada. Doutor, e agentes funerários e coveiros? Isso não está previsto ainda. Porque eles têm contato. Eles estão numa situação de risco, eu até questionei já na regional, porque eu entendo sim que é um grupo que a gente tem que vacinar. Então tem, por exemplo, os profissionais da segurança, também a gente quer vacinar, ainda não vacinou. Então quem que está... Motoristas? Motoristas começamos ontem, acho que a maioria dos motoristas da saúde. A gente não vacinou os motoristas de outros departamentos de dentro da prefeitura. Doutora, existe possibilidade, eu conheço a tua seriedade, existe possibilidade de escapar algumas vacinas que não chegam ao seu conhecimento? Porque eu vi nas redes sociais gente falando, tem filho de profissionais da saúde que está sendo vacinado. Existe essa possibilidade? O que você me diz? Então, filho, a vacina não está autorizada para menor de 18 anos. Então, mas filho maior de 18? Todas as salas de vacina foram treinadas e o governo estadual, ele fez um sistema que chama Vacivida, que é para a gente digitar online em tempo real, nominalmente, cada caso. Então, esse seria o jeito de eu controlar caso a caso, como você falou. Você está fazendo casa isso? nome. A gente, aí eu vou te explicar agora. Desculpa. Esse sistema, ele não está funcionando direito. Tem hora que ele anda, tem hora que ele não anda. O que acontece? O estado de São Paulo inteiro vacinando, tentando inserir nesse sistema. Então, às vezes, na unidade, aconteceu na Santa Casa, mas continua, aconteceu na UPA também. Às vezes a internet está ótima, então a gente vê que não é problema na internet local, mas o sistema não anda, porque o provedor, provavelmente, do estado está sobrecarregado. Então a gente começou enlouquecendo os meninos da informática lá da Santa Casa para ver se fazia andar, e agora a gente está fazendo um controle no papel, para depois passar para o sistema. Então, assim, a minha capacidade de gerencial nominal, ela existe, eu tenho lá o papel, mas ainda não está no sistema, que seria o jeito muito mais fácil e prático. Mas assim, a gente tem uma equipe muito experiente, muito treinada. A gente fez um treinamento lá na Santa Casa, inclusive, um dia antes de começar. A Santa Casa emprestou, porque o auditório é grande, dava para fazer o espaçamento, para treinar essa equipe envolvida na vacinação. E essa questão de sofrer pressões, de vacinar pessoas que estão nos grupos foi muito colocada. E eu, sinceramente, confio na equipe. Eu acredito que
Eu vejo também, eu moro em Mococa, eu vejo que o que dá polêmica, o que está dando polêmica nesse momento, são pessoas que tinham indicação de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Nenhum desses casos é desvio e é fura-fila. Né? Então, são vários casos que deram polêmica, mas não é um fura-fila. O que você pode questionar, os critérios de Mococa não estão bons, então vamos rever os critérios. Você acha que estão bons? Eu acho que está bom. Por exemplo, todas as unidades de saúde já foram vacinadas ou serão vacinadas? Falta algumas. Então, falta, por exemplo, os CAPs. CAPS-I, CAPS-AD e CAPS... O lar dos velhinhos, por exemplo? O lar, caso de Arceburgo? O lar a gente vai vacinar todos. A gente tem... Não é só o lar dos velhinhos, né? Então, na hora que a gente opta, vamos vacinar as instituições de longa permanência, em Mococa, são 3. Então, a gente vai fazer... 3. É o lar, a casa e o Girassol. São os 3 que a gente tem cadastrados aqui. Tá, porque eu vi recentemente a inauguração de mais uma. Talvez não esteja funcionando. Vou verificar, depois você me passa o nome direitinho. Se já tem moradores. Se tem moradores, principalmente idosos. Então, esses grupos são dessa primeira semana. Nós estamos ao longo da primeira semana de vacinação. Então, assim, o fato da vacina chegar não significa que eu tenho que vacinar todo mundo no primeiro dia. Então, teve isso também. Muita gente reclamando porque eu trabalho na UPA e eu não fui vacinada no primeiro dia. No primeiro dia, nós fizemos na Santa Casa para depois... Hoje vocês estão vacinando onde, por exemplo? A UPA foi ontem. Hoje, a gente está vacinando nas unidades mesmo, no centro de saúde, mas quem a gente convocou, o grupo maior, é o pessoal dos laboratórios privados, que não tinha entrado ainda, mas que colhem os exames, justo, né? Principalmente aqueles de PCR, que expõem a uma quantidade grande de vírus. Então, hoje é esse grupo que a gente convocou para ir. E fica um pouco. Por exemplo, ontem foram os motoristas da saúde. Então, às vezes, não foram todos que conseguiram vacinar ontem, hoje eles vão. Porque tem, como eu expliquei, o sistema está lento, a gente vai inserindo no sistema à medida do que ele funciona, e a gente está, então, por enquanto, usando uma ficha manual. Qual é o critério que você vai usar para Oxford? Então, a gente vai... O critério é o que está no documento técnico. Então, assim, primeiro grupo inclui profissionais de saúde, na linha de frente seria, né? Depois do sinal geral. Aí a gente tenta escalonar o que seria uma linha de frente que a gente ainda não vacinou. Então, a gente viu isso, olha, laboratório privado, a linha de frente, a gente não vacinou. Então, esse a gente... E farmácias, Mas doutora? a intenção... Farmácias que fazem, inclusive, exames. É vacinar todos. Quem colhe exames, a gente já pediu para vir, é um número pequeno de profissionais. Agora, atendimento em farmácia é um número grande. A intenção é vacinar, sim, né? As farmácias todas. É necessário, mas ainda não temos, porque aí a hora que eu começar a vacinar a farmácia, eu tenho que convocar todas elas. Mesma coisa, dentistas, fisioterapeutas e fonos, que são pessoas que lidam diretamente, muitas vezes, com chegar próximo do paciente. Tal. Farmácia nem tanto, né? Porque farmácia, mexe na boca, se você vai comprar o medicamento, você consegue manter o distanciamento. No momento da coleta, não. A pessoa tira a máscara e daí realmente tem que fazer. Mas assim, então, esses profissionais, então, dentistas, fisioterapeutas e fono, são os que estão. Mas tem outros profissionais também que a gente tem que vacinar todos. Mas assim, primeiro agora, vão ser os institucionalizados, os asilos. Depois a gente vai continuando os profissionais de saúde para depois entrar nos idosos. Os acamados são um grupo que a gente pretende começar também o quanto antes, né? Então, os idosos acamados do SAD, que é o Serviço de Assistência Domiciliar, que é vinculado lá na saúde pública do SUS, esses acamados talvez a gente consiga iniciar por eles, né? Que em geral são os acamados que exigem mais cuidados porque é uma equipe multidisciplinar, muitos deles já dependentes de oxigênio em casa e tal. Então é um grupo assim de altíssimo risco, a gente pretende na semana que vem daí já começar com esse grupo. Mas primeiro a gente tem que terminar, vamos dizer, esse grupo de profissionais de saúde e de idosos institucionalizados. Doutora, a ideia, assim, Cida, a gente quer vacinar todos os profissionais de saúde, que é o que diz o documento técnico. A gente tem que vacinar todos. Mas a gente teve que fazer algumas opções gerenciais para poder executar a campanha e para poder executar sem ter que ficar parando
entendeu? Caso a caso, né? Então, fecha essa instituição, sei lá, fecha a Santa Casa. Vamos vacinar a Santa Casa inteira. Então, foi uma opção que foi feita e eu acredito que está num bom caminho, porque são profissionais que precisam ser vacinados. Doutora, esses questionamentos que estão sendo levantados, você acha que você não acha que se vocês divulgassem a lista dos profissionais de todo mundo que foi vacinado, acalmaria as pessoas, a ansiedade, as dúvidas? Eu acho que ontem a gente fez um vídeo, né, da prefeitura e a gente está aqui também para fazer isso. A lista nominal, eu teria que fazer um questionamento ético, se eu posso sair fazendo, porque as pessoas estão postando. Mas se pode estar em redes, se elas estão postando em redes sociais, é porque elas tomaram, até onde eu vi, ninguém mentiu em rede social, né, que não tomou. Então, esse ano teve essa moda e todo mundo que toma vacina posta, e daí as pessoas todas ficam questionando quais foram os critérios, e tá certo, tem que questionar mesmo. Por isso que eu estou aqui, né, tentando responder, esclarecer quais os critérios. Até agora, eu não sei de nenhum caso real que tenha furado fila realmente. É que a gente estabeleceu critérios, não é uma fila. São critérios para operacionalizar uma campanha que não é nada fácil. Mas, assim, a intenção, lógico, é vacinar todos os profissionais de saúde. É que o critério que vocês usaram, como todo mundo fala linha de frente, teve gente que foi vacinada que não cedia, em tese, da linha de frente. Mas se é esse o critério que está sendo seguido... Mas está dentro dessas instituições que são linha de frente. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta, doutora. Tudo a gente vai ver, é doutora Joana, é doutora Joana. Todo mundo fala, né? O prefeito segue a doutora Joana, não sei quem segue a doutora Joana. Você decide sozinho ou tem um grupo que decide? Não, a gente decide em grupo. Você só tem um comitê, né? A gente tem, nem tudo é decidido no comitê, algumas coisas a gente segue documentos técnicos, normas do Ministério e normas do Estado, que muitas vezes são conflituosas, nem sempre elas entram em harmonia, então... Por exemplo, gestante, no primeiro documento do Ministério, falava que poderia vacinar gestante desde que com atestado e tal. No documento do Estado, falava para não vacinar gestantes. Agora o Estado já... não, então com o atestado a gente pode vacinar. Então nós já vacinamos gestante com atestado, gestante linha de frente. Então, assim, tem essa situação, né? Porque não foi testado ainda em gestante essa vacina. Só que nós estamos numa pandemia e as pessoas estão realmente em linha de frente, então isso é colocado numa balança para dosar o risco-benefício e daí se optou por fazer. Mas nesses casos, por exemplo, a gente usa atestado. Menor de 18 anos não pode mesmo, não está autorizado. Então a gente não está fazendo. Quem controla, então, essa questão de estoque de vacina, então, é sempre a enfermagem. Quem faz esse cuidado com o estoque de vacina é a enfermagem. Então, vocês deram todas as vacinas, estão dando todas as vacinas, inclusive para não deixar no estoque, né? Com a esperança de vir a segunda dose. A gente está aplicando, seguindo as orientações da nossa regional, que vem de orientações do Estado. Então, as orientações são essas, tem um compromisso de que se chegará. A AstraZeneca, que é essa vacina de Oxford, a segunda dose, é para ser dada em 3 meses. Então, a gente tem mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Agora, por outro lado, o Coronavac é 3 semanas. Então, a gente já está preocupado. Poxa, essa equipe da Santa Casa que tomou, preciso garantir a segunda dose. Mas aí não depende do município, depende do Estado e, em última instância, do Ministério. Então, tem uma série de decisões que não são fáceis de ser tomadas, não são sozinhas. Então, algumas a gente decide dentro da vigilância, em reunião, por exemplo, com a nossa referência regional, que é São João da Boa Vista. Outras, a gente discute muitas questões, por exemplo, de fiscalização, de estabelecer. Agora, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava conversando com o responsável pela segurança e ele estava me contando, assim, que os guardas... Que segurança? Você fala da guarda? Da segurança municipal, E os guardas municipais, eles estão tendo resistência quando eles encontram grupos de jovens aglomerados para cumprir Então, assim, é muito complicado para a gente, porque eu nem sabia que eles estavam enfrentando isso, para eles terem que realmente, fisicamente, muitas vezes, tirar o jovem daquela aglomeração para parar com aquela situação de risco ali, né? É muito triste, porque ao mesmo tempo a gente está vendo a situação que está acontecendo na Santa Casa. Então, iniciar uma campanha de vacinação
não coloca ninguém em segurança. Quem tomou a primeira dose, tomou só uma primeira dose, que ainda nem fez efeito, ainda precisa da segunda dose. Vai ter que continuar usando máscara e tudo, né? Mesmo que, vamos dizer, todos os profissionais de saúde, vamos dizer que a gente consiga as 3.000 e poucas doses que a gente precisa, vacine todos os profissionais de saúde com as 2 doses, ainda assim, é só um grupo pequeno, isso não vai reduzir mortalidade ainda. Tem alguém que não quis ser vacinado? Ou é obrigado? Como assim? Da saúde? Teve gente que não quis, a gente ainda não tem essa coisa de obrigar. As resistências que eu tive não foram nenhuma em linha de frente até agora. Então, se fosse em linha de frente, acho que essa situação teria que ser conversada por causa da pessoa estar se expondo a uma situação de risco muito grande. Esse caso não foi exatamente linha de frente, então dá pra gente... Desculpa, só voltar mais um assunto. É da transparência e da divulgação da lista dos que estão sendo vacinados. Você disse que talvez tenha um problema ético aí de não divulgar. Mas se no Estado já tem até um site que é para pôr os nomes e vai ser divulgado, qualquer um vai ter acesso, então acho que não tem problema, né? Eles orientaram, inclusive, a não usar o sistema local. Porque Mococa tem o sistema local de informação e tal. A orientação foi, não usem, vamos usar todo mundo Vacivida. E estamos usando. Só que o Vacivida, ele ainda está patinando, não é um sistema que chegou redondinho. Bom, obrigado pela entrevista. Qual que é o teu recado final para quem está nos assistindo? Porque a vacina está na pauta do dia, mas agora a gente entrou nessa fase que esse final de semana tudo estará fechado. Tem muita gente sofrendo, tem a parte dos comerciantes que estão se rebelando no estado inteiro. Qual que é o principal nesse momento, você acha? Não, o principal nesse momento é que assim, a vacina está começando, até a gente ter algum resultado em termos de queda de mortalidade, que é o que a gente espera. A gente precisa de muitos meses, porque tem que chegar muito mais doses do que chegaram. Então chegou... Vamos dizer, essas 1.120 para o tamanho de Mococa é uma dose muito pequena, a gente precisa de muito mais. Então, assim, não dá para pensar ainda que essa vacina está fazendo qualquer efeito. Então, todas as medidas de controle, que não são vacina nem medicamento, elas precisam ser adotadas, elas continuam sendo necessárias, que são distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Isso sempre foi importante, mas agora é mais importante ainda, porque nós temos uma variante de Manaus, né, uma variante que é mais transmissível, que pode já estar circulando por aqui, porque a gente não sabe, a gente não tem ainda sequenciamento genético suficiente para ter certeza de que ela não está circulando. Então pode estar, a gente teve uma explosão de casos no começo de janeiro, que pode ser explicada só pelas aglomerações de fim de ano. Agora deu uma caída, não? Continua, mas também pode ser porque nós temos uma nova variante. Não deu caída. O hospital está lotado, os centros de Covid continuam muito movimentados. Tem casos novos todos os dias, a gente está com dificuldade de fazer exame de todos, porque aí a demanda de coleta de exame é imensa. Então, assim, está muito difícil ainda. A gente está num mês com altíssima mortalidade já. A gente já teve muitos óbitos no mês de janeiro, que já é o pior mês desde o começo da pandemia. Tinha sido outubro, mas janeiro já igualou. E muito provavelmente até o fim do mês a gente vai superar, porque a gente está vendo que a situação está completamente fora de controle. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos. Inclusive nas igrejas, né? Que as igrejas me perdoem, mas eu não estou vendo uma obediência nesse sentido. Tem igrejas e igrejas, a gente tem grupos. Eu vejo assim, eu converso com pastores e padres extremamente preocupados e conscientes e outros sem nenhuma preocupação e consciência, expondo seus fiéis lá a uma situação de risco muito grande. Então, assim, tem grupos muito conscientes e outros nada conscientes. É difícil colocar tudo num balaio. Tudo na mesma panela, não é verdade? Mas assim, Cida, desculpa, a situação está muito, muito, muito preocupante. A gente está, assim, a vacina vai demorar muito para fazer qualquer efeito. Então, vamos aguardar com cuidado, distanciamento social, isolamento o máximo possível, e é isso que a gente pede, assim, tá difícil para a vigilância? Tá. Nós estamos lá muito sobrecarregados,
Nem os boletins chegam mais cedo como chegavam, né? A gente não dá conta muitas conta. vezes de cumprir aquele horário que a gente fazia antes, porque o volume de trabalho está muito grande, porque juntou a pandemia em andamento com a campanha de vacinação, que é essencial. Mas está muito pior para quem está na UTI lutando pela vida, entendeu? E não é pouca gente. A nossa UTI está lotada. Então, assim, a gente precisa entender que está mais difícil para quem está lá, né? E ter responsabilidade com quem está mais em risco. Eu peço aos jovens que eu acabei de saber pela guarda, que estão até com resistência a cumprir minimamente as medidas sanitárias que estão sendo instituídas, que cooperem, pensando na coletividade, pensando em cooperar com o hospital. Isso tem repercussão, esse distanciamento é importante. Tratamento precoce não existe, nenhum tratamento precoce funciona, não adianta nada. Então, existe tratamento para o paciente que já teve indicação de internação, e daí tem alguns medicamentos que são usados lá que melhoram, que a gente já vê que está melhorando do que acontecia lá em março, abril. Agora a gente está conseguindo, vamos dizer, salvar mais vidas do que conseguia no começo da pandemia. Mas mesmo assim, a mortalidade para quem está lá no hospital ainda é grande. Então a gente precisa dessa cooperação de todos. Então é assim, o recado final demorou um pouco, mas é um apelo mesmo. É um apelo, a situação não está para comemorar, para aglomerar, não dá. A situação é gravíssima, muito grave no município, no estado. E a vacina vai demorar muito ainda para fazer efeito em termos de aliviar o hospital. Tá certo. Então, gente, é mais alarmante do que a gente imaginava, ou do que alguém possa imaginar. Vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer, pela gente e pelos outros, né? Agradeço, Obrigada. Cida, a oportunidade.